Então é isso que eu estava querendo dizer. A gente pode ter uma situação, quer dizer, aquele termo F, que eu coloquei naquela situação lá, F de Tx acoplado com o campo φ, ele pode estar representando uma situação semelhante a essa. Existe um campo de fundo, existe algum fundo no nosso espaço-tempo, cuja origem a gente pode vir a determinar o que é uma física mais microscópica que está dando esse campo de fundo, ou é sei lá, um observador no laboratório que pode ligar um campo externo e jogar o que você quer ali, a radiação ali. Mas o que eu estou querendo colocar é que esses termos aqui, quer dizer, no fundo, o próprio campo eletromagnético externo com o fóton, eles estão trocando energia em momento. Então isso está claro. Se o campo eletromagnético externo não depende de T e não depende de X, claro que eu tenho invariância translacional, se o campo é uniforme. Mas se o campo não é uniforme, ou seja, se eu tenho dependência em T e dependência em X, o papel desse campo eletromagnético externo, ele está fazendo o papel de alguma fonte externa que depende de T e de X. Então ele está quebrando a invariância translacional do sistema, porque eu tenho uma função, o meu lagrangiano agora, o que é o lagrangiano do campo eletromagnético? É isso aqui, né? É 1 sobre 2C ao quadrado, é 2 menos C2V2. Então, se agora o meu campo elétrico é o campo de fundo mais o fóton, eu vou ter o campo do fóton é esse cara aqui. Mas vai aparecer uma função externa que depende de T e de X do problema. Então, eu estou perdendo a invariância translacional do meu lagrangiano. Meu lagrangiano depende dos campos, mas meu lagrangiano vai depender explicitamente de T e de X por causa dos campos externos. E é isso que está quebrando a invariância translacional e a invariância translacional do tempo e a invariância de translação espacial. Então é isso que está fazendo. Se eu estou perdendo, então a energia não é conservada. Por que a energia não é conservada? Porque o sistema não é invariante por translações no tempo, por deslocamentos temporais. Por quê? Porque existe um campo externo que depende de T. E isso aí é uma dependência explícita do lagrangiano no tempo e quebra a invariância. Então, eu só queria colocar essa situação para vocês. Então, quer dizer, no laboratório, né, se você tiver um campo externo e jogar um fóton ali, você pode ver, inclusive, como esse fóton externo vai atuar nas relações de dispersão do fóton. Então, eu posso agora pegar aquelas equações de Maxwell que eu apaguei e tirar as relações de dispersão entre ômega, né? Então, como que o campo externo vai afetar a relação de dispersão ômega. Então, quem quiser pensar sobre isso também é interessante. Tá bom? Então, estou deixando essas questões e aí a gente agora, na próxima aula, trabalhou aqui simetria translacional no tempo e no espaço. Agora a gente vai começar a trabalhar. Então, ó, a gente vai fixar na aula que vem, então, o tensor de energia-momento de forma covariante. Eu fiz tudo aqui sem covariância, justamente para mostrar a vocês esse desacoplamento de tempo e espaço. Agora, numa situação relativística, a gente vai unificar essas duas informações num único tensor, que é o tensor de energia-momento. Então, aqui nós vamos fazer a formulação do espaço de Minkowski e aqui nós vamos fazer também primeiro espaço-tempo, depois Minkowski. Então, eu queria que vocês dessem uma pensadinha sobre essas coisas aí. Vou deixar mais uma tarefinha, então. Uma tarefa mais macha, mais pesada. Aí, essas tarefinhas que eu deixei é para vocês irem acabando as coisas que a gente começou aqui. Só para finalizar aqui. Então, vamos dizer que a gente tem a seguinte situação. Tem um sistema de campos, tem um campo escalar, tem um campo vetorial. Vou botar só esses dois campos aqui. E vamos dizer que o meu meio seja dominado por um fundo, exista um fundo vetorial, que eu vou chamar aqui de, sei lá, um vetor psi de Tx. Então, eu tenho esse fundo aqui. O meu sistema vai estar acoplado dessa maneira. Eu vou ter o termo aqui cinético desse cara aqui, no meio. 2 C2 fecunda ao quadrado, menos Laplaciano. E aí, vou botar aqui mais o meu termo aqui. Agora vamos pegar o meu campo vetorial.
Então agora eu estou tendo um acoplamento também do campo vetorial com o gradiente do campo escalar. Quer dizer, o campo escalar e o campo vetorial eles não estão se propagando de forma independente. Eu estou tendo uma mistura, um mixing. Então isso aqui é só campo. Agora vamos começar a ver o papel desse fundo aqui. Eu posso ter esse fundo aí da seguinte maneira. Ele vai aparecer aqui esse fundo, xi, é vetorial, né? Xi de Tx. Então esse fundo pode se acoplar ao meu campo vetorial. Vou colocar aqui, se acopla dessa maneira. E depois, posso botar aqui, ele vai se acoplar ao alfa beta, vou botar aqui um parâmetro gama. E depois esse meu fundo, ele pode se acoplar com o campo escalar da seguinte maneira. Módulo de psi quadrado, φ. E aqui eu vou botar uma constante g. Então eu teria esse sistema. Tá, vamos deixar assim já. Vai melhor assim. Fazer o seguinte aqui. Vou botar um gamalinho aqui. Vamos dizer que tenha essa situação. Então, eu tenho esses dois campos. Além de eles estarem acoplados a esse meio, existe algum vetor no espaço-tempo, existe um campo vetorial no espaço-tempo que não é dinâmico, eu não estou determinando, ele não é uma variável do meu problema, ele é um dado. Alguém colocou, alguma física deixou esse campo, pode ser um resíduo, sei lá, de um universo primordial, um campo que domina uma região do espaço-tempo, mas os campos de matéria, eles vão se acoplar, eles vão passar por esse meio interagindo com esse meio. O campo vetorial sofre essas duas interações e o campo escalar sofre essa interação. Mas aqui a outra novidade é que os dois campos também se acoplam entre si. Eu não tenho o vetor com o meio e o escalar com o meio. Além de eu ter o vetor interagindo com o meio e o escalar interagindo com o meio, eu tenho o próprio vetor já interagindo com o escalar. Então isso vai dar um sistema bastante fechado. Então eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo tipo. Claro, a primeira coisa é tirar as equações de campo, para tudo começa a partir dali. Aí vocês tiraram a densidade de energia do sistema, agora é o sistema completo, do campo φ e do campo A. Tiraram a densidade de momento do sistema completo também. E verem, por exemplo, né, a força de interação dos campos. Tem algum problema real que tenha motivado esse problema? Oi? Tem algum problema, algum sistema real? Tem. Qual é o sistema real? Eu vou falar, eu vou botar aqui mais esses termos aqui para poder interagir essas coisas. Vem para cá agora. Vou botar aqui um termo que seria um ρ de Tx acoplado com um φ e uma fonte J de Tx acoplado ao ar. Então eu tenho os acoplamentos do fundo, mas agora eu tenho, isso aqui são fontes. Isso aqui é como se eu tivesse uma densidade de matéria que se acoplou com o campo φ. Então o campo φ está vindo aqui, essa densidade de matéria se acopla com φ, e tem uma densidade de corrente, alguma densidade de corrente que está rolando por aí, e aí o meu campo A vai se acoplar a ela também. Então eu tenho essas fontes com os meus campos se acoplam, mas agora meu campo se acopla, esses dois campos aqui se acoplam também através desse termo aqui. E aí, então o que eu estou dizendo aqui, Henrique, é o seguinte, isso acontece, por exemplo, em alguns modelos que a gente tem na astrofísica. Você tem um campo de fundo, por exemplo, teoria de cordas, elas podem gerar um fundo vetorial que quebra a invariância de Lorentz. Então você tem um fundo vetorial que quebrou, nesse caso não estamos falando de simetria de Lorentz, nós estamos falando de simetria rotacional. Você tem uma direção, sim, um campo externo que quebra a simetria rotacional do teu sistema. E, então, esse campo de fundo, você tem uma anisotropia, né? Tem uma anisotropia de fundo, campos interagem com essa anisotropia. Além disso, eu tenho uma transição entre esses dois campos. Um campo pode oscilar no outro.
Isso aqui acontece, por exemplo, com a física de neutrinos. Os neutrinos oscilam entre si, ou acontece também com os quarks inferiores. O quark D, o quark S e o quark B, eles têm aquela chamada matriz de Kabib-Kobayashi-Maskawa, que faz a transição de uma família para outra. Isso aqui é uma transição de família. Um campo se acopla, o campo A vira φ, o φ vira A. Tem um acoplamento desses dois campos. E aqui são essas situações. Então, essa situação é uma situação, vamos dizer, ele é um modelo, brinquedo, é um toy model, mas que contém elementos de física verdadeira. É só para vocês verem como é que vocês se viram diante dessa situação, certo? Então, bom trabalho para vocês.